Eu fiquei com vergonha da torcida do São Paulo hoje. Eu nunca tinha usado o termo vergonha, fiz algumas críticas em vídeos anteriores, mas eu jamais, em 45 anos de Morumbi, vi a execração pública que o Roger Machado sofreu hoje. E eu já vi muito técnico pior que o Roger comandando o São Paulo. Estamos aqui no canal Tricolaço para falar das coisas do São Paulo Futebol Clube, depois de São Paulo 1, Juventude 0 pela Copa do Brasil. Jogo de um placar pequeno, se você considerar que você tem o jogo da volta na casa do adversário. Agora, vou ser muito sincero, vou dizer em 3 pontos o que eu acho. Primeiro, acho esse Juventude tão fraco e acostumado a uma dinâmica de jogo tão ruim para esse tipo de situação que eu acho que é muito difícil um time como esse virar mesmo 1-0. Evidentemente que vai jogar na casa dele, vai se esforçar, vai dar a vida, vai correr, vai incomodar o São Paulo como sempre incomodou lá, mas não tem força para isso. É um time muito fraco e é um time que está acostumado a uma dinâmica de jogo muito mais voltada para a defesa do que para a produção. O time não produziu nada. E aí tem bastante dificuldade. Segundo aspecto, pelo que o São Paulo produziu em campo hoje, que era para ter feito muito mais do que 1-0, acho que a escolha do Roger tem que ser para fazer o mesmo jogo lá, mesmo sendo casa do adversário. Tem que ser uma escolha, tem que optar pela mesma forma de jogo lá, porque o Juventude terá que sair, porque o Juventude só se classifica se vencer, primeiro se igualar ao placar, então ele vai ter que sair para fazer um gol. Ele vai deixar as costas e o São Paulo vai ter capacidade de produzir algo semelhante ao que produziu hoje. Se produzir a mesma coisa de hoje e fizer gol, está classificado. Se fizer um gol e não tomar nenhum, como não tomou, está classificado. E o terceiro aspecto, acredito que se o São Paulo chegar lá e perder a partida, você tem que rever tudo, não é só o Roger. Né? Perder, que eu digo, a classificação. Você pode ter um 1-0 contra. O ano passado, o São Paulo perdeu a classificação para o Atlético Paranaense, que também estava na Série B, que também estava em má fase na Série B, de quem também ganhou no Morumbi por 2-1 e perdeu lá por 1-0 no final, nos pênaltis, o Atlético Paranaense ganhou e o técnico era o Hernan Crespo. E a gente não viu o estádio se debulhar em vaias, como aconteceu hoje. O que aconteceu hoje com o Roger é uma vergonha para a torcida de São Paulo. É uma vergonha tão grande que eu li alguns críticos do Roger é, é, se, se manifestando a respeito disso de forma negativa. Li o Álvaro Pereira Júnior, repórter da TV Globo, que escreveu lá que o time produziu para fazer mais de 1-0, que o Roger não tem culpa dos gols que os jogadores perderam e que ele espera que essa vaia seja pelo mau trabalho do Roger, mas não pelas suas posições pessoais e políticas. Vi se não me engano, foi o Alexandre Pretzel, meu amigo, lá do Grupo Band, que comentou que não sei se foi, não, acho que foi o Menon. Alguém comentou que um advogado conhecido pelas suas posições anti-Casares, chamava a atitude da torcida do São Paulo hoje de bullying contra o Roger Machado. O maior bullying que ele já viu. Vi o Pedro Lopes dizendo que achou bizarro o que aconteceu com o Crespo, criticou demais a forma como a coisa aconteceu, mas o que a torcida do São Paulo fez hoje com o Roger Machado é algo inimaginável e injusto. E outros que eu vi lá. Bom, a minha própria posição é essa. São 41 anos de estádio, nunca vi. 45 anos. Nunca vi o que aconteceu com o Roger Machado com técnicos piores que ele. E eu já disse aqui, tudo isso teria que ser direcionado ao Rui Costa. Porque o grande culpado dessa situação é o Rui Costa. O Rui Costa, inclusive,
faz mal ao Roger. Eu disse isso em outro vídeo aqui. O Rui Costa já tinha tentado contratar o Roger Machado pelo São Paulo em outras ocasiões que a equipe ficou sem técnico e não conseguiu. Ele gosta do trabalho do Roger e diz que é amigo do Roger. E o Roger confirma, então eu acredito que os dois sejam amigos. Para ter um amigo como esse, eu preferia não ter. Porque o que o Rui Costa fez foi jogar o amigo dele na frigideira. Se o Roger está sendo queimado hoje, é por culpa do seu amigo. Não é culpa dele. Por isso, inclusive, que eu fico muito incomodado com as vaias que ele recebeu. As vaias foram para ele e ele não tem culpa. O canal Arnaldo Tironi fez uma enquete hoje perguntando quem era o maior culpado pela situação do São Paulo. Tá lá Roger Machado, Rui Costa, Rafinha e Macis. O mais votado foi o Rui Costa. Mesmo a torcida que votou lá não elegeu o Roger como o maior culpado. Só que os 33 mil, que legal que foi esse número de torcedores hoje. Tava com medo ontem com os 15 mil. Manteve a escrita da torcida que conduz. Boa parte dessa torcida hoje no estádio vaiou o Roger. E vaiou com muita força na entrada do campo, que é um absurdo, na saída, depois de ter vencido um jogo, e na hora em que ele trocou o Luciano pelo André Silva. Eu também discordo de que o Luciano tivesse que sair, porque ele era o melhor em campo de São Paulo. Mas assim, será que ele não saiu por causa das dores? Ele foi atingido violentamente no joelho pelo jogador pelo Diogo Barbosa, que foi expulso. Será que ele não estava sentindo dor? Será que ele não está cansado de ter jogado 3 jogos seguidos no limite? E aí o técnico tira para dar uma descansada? O técnico é xingado de burro, vaiado, e tem gente que perde Dorival. Que é isso, cara? Então, assim, por que o Rui Costa é culpado? Pelo que a gente já falou aqui 812 vezes. O Rui Costa é o cara que mandou embora um técnico na alta e contratou um técnico que não era indiscutível. Ele é o culpado. Ele colocou o Roger Machado na frigideira. Se o Roger Machado estivesse se queimando, a culpa é dele. Ele está queimando o amigo. O Roger deveria reclamar com ele. É isso que está acontecendo e isso é grave. Porque não pode acontecer o que está acontecendo mais com o cara hoje, cara. E eu tomei uma posição, escrevi isso no X, no meu Facebook, no Threads, isso vai pro Instagram depois também. Eu, a partir de agora, torço pelo Roger Machado. É a minha posição. É a posição do canal Tricolástico, que sou eu. Eu torço pelo Roger agora, cara. Eu fiquei com muita vergonha do que aconteceu. E se ele sair do São Paulo, continuarei torcendo pela figura dele. Ninguém merece passar por isso. Nem jogador merece passar por isso. A menos que tenha ofendido o São Paulo, tenha feito alguma coisa grave contra a instituição. Não foi o que o Roger fez. A partir de hoje, eu torço pelo Roger. De verdade. E vou defendê-lo. Claro, vou fazer a crítica quando a crítica sobre sistema de jogo, proposta de jogo que ele tiver feito, merecer. Mas a figura dele, vou defender. Vou defender. E falando do jogo, o resumo do jogo é esse que todo mundo falou. Nem vou me alongar muito aqui. São Paulo fez 15 minutos ruins mesmo, no primeiro tempo, onde não se articulava bem, tinha dificuldade de chegar à frente. É verdade, é preciso reconhecer, o Juventude entrou no 5-4-1. Linha de 5 atrás, 4 jogadores no meio, só um atacante, que era o Allan Kardec, o velho Allan Kardec. Isso dificulta, mas também não impede que ninguém tente, por exemplo, driblar, chutar de fora, arriscar outro tipo de situação, que só o Arthur tentava de vez em quando, e tentou na hora em que o gol saiu. Ainda bem, cortou o zagueiro, tirou para fora, levantou na medida, o Luciano entrou e fez o gol. 1-0 para o São Paulo ali. Depois do gol, dessa vez foi o inverso, né? Depois do gol é que o São Paulo parece que ficou mais à vontade no jogo, passou a não só dominar as ações que já dominava, tinha cerca de 60% de posse de bola, mas também a agredir mais o adversário, e algumas situações de gol aos poucos foram aparecendo, elas se multiplicaram no segundo tempo. E aí no segundo tempo, no primeiro tempo a gente tem um gol perdido pelo Caulinho imperdoável, quando ele quer dar uma cavadinha por cima do goleiro.
Depois, no final do primeiro tempo, mais um. Então, vai marcando, são 2. Aí você tem, no segundo tempo, um gol perdido pelo Caleri. Quando o gol se abre, tudo bem, tinha 700 jogadores na frente. O goleiro deu uma raspadinha na mão, mas ali é gol aberto na frente do centroavante, não se perde. O Arthur chutou certo uma bola, ela bateu na trave. Então já são 4 aí. 5. E depois a jogadaça do Luciano, que deixa o Caleri na cara do gol, ele bate por cima do gol. São 6 chances. E depois o pênalti, mas muito mal batido pelo Caleri. Muito mal batido. São pelo menos 7 chances desperdiçadas de gol. O jogo seria 8-0? Talvez não. Mas dava para ter feito 3-0 com alguma folga. Não fez por causa do Roger? Não. Hoje não. Até porque o sistema funcionou, algumas ideias postas em prática foram diferentes. O time foi mais para um 4-4-2 do que para um 4-2-3-1, ainda que ficassem Luan e Danielzinho muito definidos naquela posição de 2, mas a linha de 3 menos pontuada do lado esquerdo, quando você tem Cauli atuando naquela faixa, com o Luciano centralizado, e o Arthur, sim, o único homem fazendo a ponta de fato do lado direito. Quem fez essa ponta do lado esquerdo foi o Wendel, que oscilou muito durante o jogo. A ideia do Roger era que ele fizesse a ponta mesmo e o Cauli fosse um meia de complementação de jogada por ali. E o Caleri na frente. O ataque de São Paulo funcionou bastante no segundo tempo, mas a bola não entrou. Né? E aí você não tem o que fazer, cara. Se quem tem a obrigação ou a função de colocar a bola para dentro não coloca, o time não ganha o jogo. O resumo da partida é esse. Vai dar para classificar? Dá. O São Paulo está vencendo. Eu sempre digo assim, Copas, o importante é estar vencendo. O 1-0 agora é problema do Juventude. O Juventude é o único time que tem que entrar em campo e obrigatoriamente fazer 1-0, ou 2-1, ou 3-2, ou 4-3 para levar para uma disputa de pênaltis. É o único time que tem a obrigação de entrar em campo e fazer ou 2-0, ou 3-1, ou 4-2, ou 5-3 para se classificar direto. O Juventude tem obrigação, o São Paulo não. Isso muda bastante mentalmente. Então, quem está com a vantagem tem que usar a vantagem a seu favor. Né? Então, por isso que eu disse no começo. Acho até que São Paulo teria que fazer o mesmo jogo para tentar fazer lá os 3, 4 gols que não fez aqui. Mas, sinceramente, se optar por uma escalação mais trancada, para não dar oportunidade para a Juventude, que seja, administra o resultado e um abraço. Copa se ganha assim. A final da Copa do Brasil de 2023, o São Paulo ganhou de 1-0 no Maracanã. Aí fala, pô, foi fora de casa, ótimo. Uma goleada. Mas era o Flamengo, né? Time fortíssimo. E que abriu o placar aqui no Morumbi. Né? São Paulo foi campeão porque depois o Rodrigo Nestor empatou. Mas você vê que mesmo lá não era garantia. E o que prevaleceu ali? O mental. Né? A certeza de que o problema era do Flamengo. Quem tinha obrigação de reverter a situação e fora de casa era o Flamengo. Por melhor que fosse, uma coisa é você entrar em campo com a obrigação de fazer um placar. Isso faz toda a diferença. Bom, vamos lá. A defesa trabalhou muito pouco hoje. O Rafael, vou dar uma nota 6,5 pela presença dele em campo, porque o Juventude não produziu nada. O Lucas Ramon, para mim, teve uma atuação média. Ele já teve atuações melhores, ele cresceu no segundo tempo, ele foi um pouco confuso no primeiro. Vou dar uma nota 6,5 para ele. O Rafael Tolói tinha ido bem nos 2 jogos em que atuou antes de hoje. Não foi mal hoje, mas eu prefiro a formação de André, de Alan Franco e Sabino. Não sei se o Roger descansou o Sabino, queria ver a formação com o Tolói. Ele não explicou isso, eu não vi a coletiva ainda. No entanto, os dois foram bem. Eu dou uma nota 6,5 para o Tolói. Acho que ele se confundiu em alguns momentos, mas não foi mal, não. O Alan Franco foi muito tranquilo, muito seguro. Ele rende muito mais pelo lado esquerdo, né?
Uma nota 7 para ele. O Wendel oscilou. O Wendel, engraçado, o Wendel era o lateral da seleção brasileira até outro dia, né? E era quase indiscutível, porque tem pouco lateral esquerdo. E ele caiu muito de produção depois que veio para São Paulo, porque não tinha oportunidade de jogar. Mas sempre que ele entra para jogar, há um jogo muito bom para 4, 5 ruins ou medianos. Hoje foi médio, teve bons momentos, teve momentos ruins. Vai ficar com uma nota 6. Danielzinho, acho que hoje fez um bom jogo, participou muito, distribuiu jogada, deu passe, organizou algumas infiltrações. Dá para dar uma nota 7. E o Luan, pelo tempo que ele fica sem jogar, pelas dificuldades que ele tem de manter a forma, ele foi bem. Dá uma nota 6,5 para ele. Achei que ele não foi mal, não. O Arthur, no primeiro tempo, foi o melhor do São Paulo. No segundo tempo, ele também foi bem, mas ele estava mais marcado, mas merece uma nota 7. O melhor do São Paulo para mim foi o Luciano. Nota 7,5 para ele. Fez o gol do 1-0. Distribuiu o jogo, deu passe para o Caleri fazer um gol na cara que o Caleri perdeu. O Cauli, acho que se movimentou bem, mas tem essa questão do gol perdido na cara, na cavadinha. E só ali eu vou diminuir a nota dele pra caramba, porque pô, esse cara precisa ter. A impressão que dá que se ele fizer o gol, ele fica assim: o que eu faço depois? Afunda o goleiro, meu filho. Dá uma nota 6 pra ele. E pro Caleri, cara, complicado, hein? O Caleri perdeu 2 gols feitos e um pênalti. Ah, vou dar nota 4 pro Caleri. Participou, se esforçou, mas não dá. Não dá, cara. Se toca no Caleri que é gol, uma tem que entrar. Foi uma noite infeliz, a nota também é infeliz. Nota 4 para ele. Entraram o Pedro Ferreira, que teve pouco tempo para mostrar alguma coisa, vou deixar ele sem nota. O Luca, que ajudou o time a fazer pressão um pouquinho mais no final, dá uma nota 5 para ele. Pouco tempo também para mostrar alguma coisa, mas enfim, tentou ajudar ali. O André Silva entrou, aquele momento constrangedor, dá vaia para o Roger, enfim. Dá uma nota 5 para ele também. Teve uma jogada dentro da área que ele quase consegue se desvencilhar para tocar para o gol. Basicamente é isso que aconteceu. E como o São Paulo hoje, para mim, produziu mais do que nos últimos jogos, a nota do Roger para mim hoje é 7. E fica aqui uma solidariedade imensa a esse cara, que eu não tenho prazer de conhecer, de quem eu sempre fui com a cara, mas sempre achei um sujeito muito introvertido e sempre achei um cara que precisa vibrar um pouco mais. Às vezes eu acho que os resultados negativos que ele tem a ver com isso, mas eu acho que aí é cada um de um jeito. Vibrar, não tô falando para ser igual ao Zubeldia. O Roger passa uma expressão para mim de cabeça baixa, né? Mas na verdade ele é um cara que gosta muito de futebol, entende, estudou muito, mas tem essa coisa na sua carreira de pegou o Palmeiras, foi bem, caiu. Pegou o Bahia, ganhou título estadual, mas depois caiu. Pegou o Internacional, disputou a ponta do Campeonato Brasileiro, depois caiu de produção. Todo técnico oscila, mas parece que fica muito marcado nele essa imagem. E por causa dessa imagem, ele foi agredido hoje de uma maneira covarde. Então, minha solidariedade ao Roger. Eu não sei se eu teria sangue frio de continuar no São Paulo desse jeito, mas a única parte da coletiva que eu ouvi, antes de fazer o vídeo aqui, ele disse que se ele fosse pegar o exemplo do que ele teria que dizer para as filhas dele, ele diria que ele jamais desistiria. Então ele não vai desistir. Então, eu espero que ele aguente. Agora, como eu disse no vídeo de ontem, ele tem que se ajudar e ele tem que mostrar algo positivo para lá na frente ele ser aplaudido. Ele tem que ser aplaudido por merecimento, não por vergonha da torcida. E assim a gente espera que seja. Valeu, grande abraço para todo mundo.